Japão. Terra dos templos shintoístas e das estátuas de Buda. Mas existe um livro antigo em inúmeros lares japoneses que nada tem a ver com esses elementos. Dizem que esse livro guarda os segredos do Ocidente, seu poder e sucesso, as raízes de sua cultura e de seu caráter. Essa obra extraordinária é a Bíblia, e o Gênesis é seu primeiro livro. Grandes livros. As ideias se comportam de maneira semelhante à dos genes, que determinam nossa altura, estrutura e cor de pele. Assim como os genes, elas são transmitidas dos pais para os filhos. São cultivadas e protegidas pela família e pela sociedade na qual vive essa família. Se a civilização resulta desses genes culturais, então o Gênesis é responsável por alguns traços essenciais de nosso genoma cultural. Foi aí que as primeiras ideias do homem sobre justiça e moralidade ganharam forma. Genesis is about the world before law. It's about a learning God, striving to do justice without rules. Look, God had no problem creating the physical universe. All he needed was 6 days. But he had a lot more difficulty getting it right when it comes to justice. And that's what Genesis is all about, getting it right. Muito mais que um simples livro, o Gênesis é o início de um processo criativo. A interpretação e a reinterpretação contínuas de suas histórias moldaram o povo judeu e o mundo ocidental. 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm suas origens no Gênesis. Quase metade de toda a humanidade pode dizer que essas histórias são sua herança cultural. Este é um livro sobre o começo de tudo, da Terra e de todos os seus seres, da humanidade e da condição humana. As histórias vão acompanhando uma única família, que no final vai se tornar um povo, uma nação, uma grande civilização. The only thing that's not given there, curiously, is the origin of God, which the Bible does not see as a matter for speculation. God is above time, above nature, and the story really only begins with our story. É uma história contada 2 vezes, já que a Bíblia apresenta 2 versões da nossa criação. Na primeira versão, o homem e a mulher são criados juntos. Como os recém-nascidos, eles se parecem com o pai. The text says God created humankind in his image, and the image of God that he created, and then male and female he created them. So right from the beginning we know that the image of God is not confined to one sex or the other. Então, depois que Deus ordena ao primeiro casal que frutifique e se multiplique, começa a segunda versão. É essa a história que as pessoas em geral conhecem bem. What you have there in Genesis is this interweaving by an unknown editor of 2 earlier oral traditions. There are 2 creation stories in Genesis, no doubt about that, and the scholars say, well, there were 2 stories circulating, and the redactors of the Bible couldn't decide between them, so put them both in. As 2 versões sobre a criação do homem corresponderiam a um plano geral e a um close no cinema. He's not always sure exactly how to put these 2 things together. So sometimes he leaves 2 stories which seem to be the same story, but with different details, because he would rather pass on to you the same story twice than to leave something out.
Na segunda história da criação, Deus vê que o homem precisa de um ajudante no jardim do Éden e leva para Adão todos os animais. Nenhum deles serve. Só então Deus pensa em fazer a mulher. Ele cria Eva a partir das costelas de Adão enquanto ele dorme. Então, Deus e a humanidade vão começar a aprender as lições do novo pai e dos filhos. Vivendo em inocência, os filhos de Deus não sabem o que é certo e o que é errado. Deus cria apenas uma regra. Ele ordena que Adão não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se fizer isso, ele morrerá. Uma serpente diz a Eva que eles não vão morrer. Então ela come e oferece a Adão, que também come. Beginning in the Garden of Eden as a kind of parent-child relationship, the first lesson has to do with how one responds to a demand, a command by a parental authority. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Sua desobediência causa inúmeros males. A dor do parto, a submissão da mulher, uma vida de trabalho que termina com a morte. O castigo parece exagerado para o crime. Mas muitos acham que não se trata de um castigo, e sim de uma consequência inevitável do conhecimento. It's the end of the sublime ignorance and the beginning of even more sublime knowledge. And Adam and Eve did the right thing by eating of the tree of knowledge. They chose knowledge over immortality. They chose the examined life in the terms of the later philosopher. The biblical story, as it reads, seems to imply that this is a necessary stage somehow. These people enter our world. If they had stayed in the garden, we wouldn't be who we are. Nessa perspectiva, a história é uma boa metáfora para o amadurecimento. Conseguimos ter a percepção de como a vida funciona e vamos abrindo mão da proteção de nossos pais. Mas no século IV depois de Cristo, uma interpretação bem diferente teria um efeito duradouro. Foi nessa época que o teólogo cristão Agostinho criou uma nova visão para a desobediência de Adão e Eva. Ele a chamou de pecado original. It is a sin so egregious that it leads not only to being thrown out of the garden, thrown out of paradise, but to hell, to damnation. And it cannot be expunged at any time in any generation by individual acts. To be saved from damnation, to be saved from hell, we can only turn to some other source, and that source is Jesus. Além disso, segundo Agostinho, o desejo sexual passou a ser pecado. A culpa de toda essa desgraça recai sobre Eva, a tentadora. E mostra a inferioridade moral de todas as mulheres. Essa visão funcionaria como justificativa para centenas de anos de opressão contra as filhas de Eva. As mulheres deveriam ser controladas para não tentar os homens. Segundo Agostinho, todos os homens nascem maus. E alguns que não concordaram foram levados à prisão como hereges. Depois, a acusação de heresia passou a significar a morte. E o destino era a fogueira para aqueles que ousassem interpretar a Bíblia à sua própria maneira. Religions have been very ambivalent toward the invitation the Bible gives us to argue. There's no right answer to any moral problem in the Bible. The Bible gives you ammunition to debate these issues. That's why it is the greatest interactive moral teaching tool ever devised.
Acreditando ou não na Bíblia, ninguém pode negar que o Gênesis deixou sua marca na civilização. E por que não? Sexo, morte, homens e mulheres. O livro fala de quase todos os temas. E é apenas o começo. Depois, o Gênesis aborda um outro tema de interesse: a rivalidade entre irmãos e o ódio que leva a matar. Ao longo dos séculos, o Gênesis da Bíblia permaneceu. Talvez por ser um espelho de nós mesmos. Tudo o que quisermos encontrar estará lá. Quando Adão e Eva são expulsos, alguns veem a dor eterna, outros veem uma oportunidade. Então, Adão e Eva têm 2 filhos, Caim, que é lavrador, e Abel, que é pastor. Cada um deles leva um presente para Deus. O que acontece depois é contado sem muitos detalhes e abre muitas possibilidades de interpretação. God had regard for Abel and his gift. For Cain and his gift he had no regard. Cain became exceedingly upset, and his face fell. Cain rose up against Abel, his brother, and he killed him. What really happens in Cain's mind at that moment? Remember that we were talking about human beings number 3 and number 4. No one of the first 4 human beings has yet died. Cain has no way of knowing that Abel will never get up again. There's no precedent for that. I've often thought that he might have imagined it like the sun. The sun falls down every night, but it gets up the next morning. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? É a evasiva mais clássica. Gee, how can you blame me? I didn't know. But Cain, after all, did know. He lived in a world of animals. He saw what happened when animals die. You can't get off the hook so easily for Cain. Cain kills his brother. He may have only intended to wound him, but he certainly intended to do him harm. É assassinato ou apenas má conduta? Há muitas questões que o Gênesis simplesmente não responde. Caim é expulso. Em comparação com o castigo de Adão e Eva por terem comido uma fruta, sua punição parece ter sido leve. He gets rewarded, essentially. Sure, he's made a wanderer, and the mark of Cain is put on his head, but that's a protective mark. He's actually essentially put in the witness protection program. He whines to God about his punishment, and God says, all right, nobody should hurt my man Cain, 7-fold shall be his punishment, and then he becomes the first real estate developer. Caim vai para o leste do Éden. Lá constrói uma cidade e se casa. Isn't it ironic that the first builder of cities, maybe the builder of civilization, is a murderer? And that's, of course, a metaphor for life, because the great builders of civilization have been murderers, they've been killers, they've been generals, they've been rampaging warriors. Again, it's not a story that says this is right or this is just, it's a story that says this is the real world and it's your job to improve it. Os descendentes de Caim seguem o mau caminho. As cidades se tornam focos de perversão sexual e violência. Deus decide tomar uma atitude que nenhum pai da raça humana sequer pensaria em tomar. Deus decide matar seus filhos. A história da Arca de Noé é a preferida das crianças. Deus ordena que Noé faça uma arca que contenha todos os animais aos pares. E faz chover por 40 dias. É um brinquedo infantil muito comum. Um barco
uma coleção de animais. Noé é o heróico salvador de cangurus, elefantes e patos. Mas durante séculos, os estudiosos questionaram essa história de uma forma que não aparece nos livros infantis. They say, what did Noah do? Noah just built an ark, saved his family. Noah should have turned to God and said, how dare you, God, destroy all these innocent people, babies, children, animals, because you're peeved at what a few people or even many people have done. Separate the innocent from the guilty. You long for him to say to God, why are you doing this? Why are you wiping out all the animals and all the other human beings? And it's hard to see what's so special about Noah. As soon as he gets out of the flood, he gets drunk, exposes himself to his children, and curses his son, Canaan. And we are all descended from this dysfunctional human being. O mundo todo foi inundado, mas nas histórias infantis ninguém vê os afogados. Depois de baixadas as águas do dilúvio, Deus diz a si mesmo: não voltarei a destruir toda forma de vida como fiz agora. Alguns acreditam que com isso Deus esteja admitindo que errou. Instead of starting from scratch by destroying his creation, God should have, and I think he comes to realize it later, work with what he had. Não deveria parecer estranho que o mundo estivesse desregrado antes do dilúvio. Deus ainda não havia criado leis para a humanidade. Então, a lei não existia. He had told Adam, and on the day that you eat from the tree of knowledge, on that day you will die, surely die, and he doesn't carry that through. He vacillates with his punishment of Cain, and it isn't working. And so he overreacts, and only after that does he begin to calibrate the punishment. He who kills shall be killed. A range of other punishments emerge to precede the Ten Commandments. Mas com isso nós avançaríamos demais a história. Deus cria a primeira lei, uma só, proibindo o homicídio. Essencialmente, Deus afirma que criou o homem à sua própria imagem, e por isso a vida humana é sagrada. In other words, do violence to human beings, and you are doing violence somehow to God himself. Agora que Deus esclareceu isso, é hora de povoar o mundo novamente. Now these are the begettings of Terah. Terah begot Avram, Nahor, and Haran. So-and-so begat so-and-so, who begat so-and-so, who begat so-and-so, who begat so-and-so. All these begettings, they look terribly boring to us, I think, are very important to the early Hebrews because they are trying to write history. The idea of genealogy is very important to them because the idea of history is very important. Early peoples had a very different way of looking at time from the way in which we look at it. We really have a Jewish sense of time. All early peoples saw time as a great wheel, that what had been would come to be again. Ao contrário dos antigos, nós somos viciados no que é novo. Tudo precisa ser maior, mais rápido e melhor. Sempre à espera de grandes emoções, nós buscamos estímulos. Mas o efeito colateral dessa grande ambição é o progresso. A vontade de saber, inventar, construir e investigar conseguiu nos levar a decifrar o genoma humano, a criar nossa própria realidade virtual e uma nova inteligência, além de desvendar as estrelas. Há quem acredite que essa consciência moderna teve início com um homem chamado Abraão. Já se passaram 300 anos após o dilúvio, segundo o Gênesis.
Um dia, Deus fala com Abraão, que vivia em Ur, na antiga terra da Suméria, e pede que ele arrume suas coisas e vá para o oeste, até um lugar que Deus vai lhe mostrar. E Deus faz uma promessa. I will make a great nation of you, will give you blessing, and will make your name great. I will bless those who bless you. He who curses you I will damn. All the clans of the soil will find blessing through you. Abraão está a caminho do oeste, com todos os seus pertences, com sua família e seus escravos. Sua decisão de trocar os confortos da civilização pelo mundo selvagem deve ter parecido uma loucura para os sumérios. What you have with Abraham is you have the first person who is told to go out into the unknown and to look forward to surprise. He is the first person ever given a personal destiny, an individual destiny. So out of this story of Abraham, you get our idea of time, that the future is actually going to be different from the past. It's going to be something we don't know what. Em 1991, quando os soldados da Operação Tempestade no deserto atravessaram o Iraque para atacar o exército de Saddam Hussein, o campo de batalha era o berço de sua própria civilização. Foi aqui nestas terras, segundo o Gênesis, que caminhou um sumério chamado Abraão. Ele deixou sua casa e iniciou uma jornada extraordinária, seguindo seu Deus. Uma jornada repleta de testes para avaliar os padrões morais do futuro patriarca. Perto de onde vivia Abraão existem duas cidades, Sodoma e Gomorra. São cidades de pecado e Deus pretende destruí-las. A história dessas duas cidades e de sua destruição final costuma ser usada como aviso nos dias de hoje. Mas, como história moralizante, sua visão limitada não cumpre seu papel. A verdadeira moralidade se manifesta numa conversa fora da cidade de Sodoma. Deus aparece para Abraão na forma de três estranhos. God makes the conscious decision to talk to Abraham about the destruction of the cities. He wants to get Abraham's take on it. And the text says, because Abraham will become somebody important and he'll keep my laws. Abraão oferece água e comida aos estranhos e lava os pés deles. Então Deus conta a Abraão o que está prestes a fazer. Como na antiga história do dilúvio, Deus propõe uma destruição em massa. Abraham, at the time of Sodom and Gomorrah, is quite different from Noah. He does say to God, don't do this, and pleads and argues with God. God has realized that it's no good having yes men like Noah, who have no real moral base. Humanity is becoming a partner with God who argues with God. É com Abraão que os filhos de Deus começam a crescer. Abraão apresenta um argumento moral. Ele diz: e se houvesse 50 pessoas inocentes nessas cidades? O Senhor pouparia a cidade para proteger os 50? Deus afirma que sim. Abraão continua a questioná-lo. And says, in effect, how dare you? The word in Hebrew is chalila lacha, and the King James interpretation is very moderate, far be it from thee. But the actual word in Hebrew has to do with profanity. It would be profane of you, God. It would be sacrilegious of you, God, to destroy the innocent along with the guilty. É um grande dilema que os redatores da Bíblia conseguiram captar muito bem. A justiça humana é imperfeita.
Se quisermos ter certeza de que todo culpado tenha seu castigo, alguns inocentes serão punidos também. Para que nenhum inocente seja condenado injustamente, alguns culpados ficarão em liberdade. Podemos avaliar uma sociedade analisando como ela equilibra esses dois conceitos conflitantes. Abraham is the world's first defense attorney. And like most defense attorneys, he's defending a lot of guilty people along with some innocent people. And human justice is always going to make mistakes. And if we make so many mistakes that 10 innocent people are on death row, maybe we ought to not just save those 10 innocent people, but step back and look at the process by which 10 innocent people could be wrongly condemned. That would be understanding the story of Abraham's argument with God. I don't think he's teaching God. I think God is testing him, and he passes with flying colors. He is willing to consider the possibility that there might be some for whose sake the whole city should be spared. And I find that just amazing. It's a setup. In a sense, it's one of the tests that God gives to Abraham in order to see if he's the right quality to be the patriarch. Abraão é um homem rico, com muitos servos e animais. Mas o fundamental para um patriarca é ter filhos. Abraão tem 99 anos de idade e a esposa Sara tem 60 anos e ainda não teve filhos. Sara resolve o problema tomando uma atitude que não era incomum naquela sociedade. Ela oferece sua própria serva, Agar, ao marido para ser sua concubina. One of the great themes of Genesis is continuity. Will the line continue? Abraham has been promised numerous descendants, and yet his wife is barren. So you have this little problem between promise and fulfillment. Agar gera um filho, o herdeiro de Abraão. Seu nome é Ismael. Mas logo depois, um milagre acontece. Sara também espera um filho, apesar da idade avançada. Seu nome é Isaac. Agora, Ismael é um obstáculo entre Isaac e a herança. Sem dúvida, essas pessoas agem e erram como qualquer ser humano, e são movidas pela inveja e pela ambição. Sara logo convencerá Abraão a enviar Agar e o filho Ismael para morrer no deserto. It's a wonderful, realistic picture of human beings as they really are. And so when we read these people, we can identify them. We've all been there. We all have these moments of selfishness and self-indulgence, and we all cause harm. A Bíblia diz que Abraão caminha com Deus, mas isso não significa que ele seja perfeito. Any Christian parent could show his child the New Testament and say, follow Jesus and you will be a great person. Follow Muhammad, a Muslim could say, and you'll be a great person. Nobody could say that of the figures in the Jewish Bible. They're all flawed. You don't want your children to be like Abraham. Abraão manda Agar e Ismael para longe, para o deserto. Em pouco tempo, eles ficam sem água e sem comida. Que não veja eu morrer o menino, ela grita, e o abandona. Mas Deus já tem planos para Ismael. Ele será o pai da nação árabe. Then God appears to her and he makes a promise to Hagar that her son Ishmael will also be the father of a great nation. That the Arabs too are sons of Abraham. This reflects, I think, the view that the Arab peoples at this point were somehow seen as cousins.
So it's almost as though at this point, sad as it may seem today, given the current conflict, that the Arab peoples were seen as related and somehow within the covenant. This would be an extremely important story in Islam. A história de Agar e Ismael também é contada no Alcorão, a Bíblia Islâmica. E o profeta do Islã, Maomé, será um descendente direto de Ismael. Todo ano, milhões de muçulmanos visitam a cidade sagrada de Meca. Eles visitam a Kaaba, o santuário que Ismael construiu com Abraão, segundo o Alcorão. The whole pilgrimage in Mecca is in honor of Hagar. In the process of Hajj itself, the pilgrimage, you have to run 7 times between 2 hills, recounting what Hagar went through when she was left alone in the barren desert. Her baby was crying, she was going crazy, and finally, Ishmael kicked the ground, and the water broke and came out, and they were able to drink. Todos os anos, os fiéis reconstituem a provação de Agar no deserto. São seguidores do mesmo Deus dos outros filhos de Abraão, os judeus e os cristãos. The Prophet Muhammad, when he received the revelation and taught it to his community, he did not contend that he was bringing a brand new religion. In fact, he emphasized repeatedly that his message was the continuation of the monotheistic messages before him from the same God, the God of Abraham, and the God of Jesus, and Moses, and Muhammad as well. So it is the same tradition carried over centuries. Judaísmo, cristianismo e islamismo. As 3 religiões que tiveram a mesma origem acabarão alcançando o mundo todo. Todas elas pregam a paz e a compreensão e foram usadas erroneamente para justificar a guerra e a opressão. Mas no Gênesis, Isaac e Ismael se separam. Ismael sobreviveu, como Deus havia previsto, para se tornar o pai de uma nação. Isaac será o patriarca dos israelitas, mas ainda terá de enfrentar uma terrível provação. No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus diz a Abraão que sua semente será tão numerosa quanto as estrelas do céu. No entanto, seu primeiro filho demora para chegar. Por fim, a promessa é cumprida. Nasce Isaac. Mas então, Deus estabelece uma ordem terrível. Pray, take your son, your only one, whom you love, Isaac, and go you forth to the land of Moriah. E Deus ordena a Abraão que realize o sacrifício de seu filho. We are told that God is simply testing Abraham, but Abraham doesn't know this. By this time, he's only got one son left. He's been told by God repeatedly that he will be the founder of a great nation. Now he's asked to kill that son. Yes, sir. No questions. He could have argued with God. He could have said, wait a minute, I know what you told Noah. You told Noah, he who sheds human blood shall by humans have his blood be shed. Murder is wrong. How can you ask me to murder my own son? He doesn't do that. The Abraham and Isaac story is really just the most horrendous of all these tests. It does show us that Abraham is willing to do anything for God. Maybe we wouldn't be willing to do that, but the patriarch has to be. We've reached a kind of culmination of the perfection of his faith, which is his willingness to offer his son without a moment's hesitation. In the words of the philosopher, he becomes a knight of faith. But what kind of faith? Blind faith? Isaac said to Abraham, his father, he said, Father. He said, Here I am, my son. He said, Here are the fire and wood.
But where is the lamb for the offering up? Abraham said, God will see for himself to the lamb for the offering up, my son. Thus the two of them went together. No momento em que Abraão está preparado, com a faca na mão para matar seu filho, um mensageiro de Deus o detém. Essa história, com sua intensidade sombria, gera muitas dúvidas. O que Deus estaria tentando dizer com esse teste aterrorizante? He is saying to them, I am not a God who is pleased by the sacrifice of your children. The most plausible view is that at some earlier point, it was an accepted practice, and then Israel turned against it while its neighbors continued it. Then it's very well designed to be a story against that practice because it follows the familiar plot right to the end and then changes it. Se essa história for interpretada como uma lição sobre a imoralidade do sacrifício infantil, então Abraão e Deus parecem estar envolvidos num jogo muito estranho. E ficamos imaginando quem ganhou e quem perdeu. Some of the commentators say that God didn't come down and speak to Abraham again ever because Abraham failed the test. He sent his angel. He would have passed the test if he had been more vociferous and argued with God and understood better the rules of morality and the rules against murder. Einstein disse que Deus não joga dados com o universo. Mas será que ele blefa? Ele queria que Abraão se recusasse a sacrificar o filho? Ou Deus queria que Abraão provasse sua fé conforme a interpretação tradicional? E quanto a Abraão? Com uma expressão indiferente, ele parece estar fazendo o que Deus pediu. Who was testing whom? Abraham's extraordinary taciturnity, his silence, serves him well. God demanded the sacrifice of Isaac, and Abraham didn't actually give it, and never said in so many words that he would. God promised him offspring. Now God has given him a son and is about to take the son back. If God had not withdrawn his demand, perhaps the deal would have been off. That Abraham would at that moment not have been the worshiper of that God any longer. I have to say that the person that I'm thinking about most is Isaac. The biblical passage speculates what Abraham said to Isaac as they were going up the mountain. But I would like to know what on earth they talked about coming down. Isaac has seen his father coming at him with a knife. And thereafter, Isaac scarcely speaks. He is a sort of the weakness of the patriarchs. Caberá ao filho de Isaac, Jacó, continuar seu legado e ser para sempre um exemplo indiscutível de como não conduzir a vida. Em qualquer época, a vida de um menino estaria arruinada se ele visse seu pai pronto para atacá-lo. No livro do Gênesis, o filho de Abraão, Isaac, sente a mesma coisa. Silenciosamente, ele vai deixando de aparecer. God doesn't speak to him directly. God doesn't trust him to find his own wife. And the next time we see him, he's lying on his deathbed, moribund, blind, unable to cope with life around him. It's a terrible symbol of paralysis. Agora é o filho caçula de Isaac, Jacó, que vai carregar o manto dos patriarcas. Isaac é uma peça sem importância, uma vítima. Sua esposa Rebeca receberá a mensagem de Deus.
O filho mais velho, o predileto, Esaú, seria enganado e perderia a herança. The normal practice would be for the elder son to inherit the property of his father. But repeatedly in the Bible, the younger son somehow displaces the older son. Isaac, à beira da morte, decide que chegou o momento de passar a herança para o filho mais velho. Ele manda Esaú sair para caçar e trazer seu prato favorito, para assim receber a bênção. Mas Deus tem outros planos. What matters is not human arrangements, but the favor of God. God has the power to lift up whom he chooses and to cast down whom he chooses. And whenever one of these reversals of human normality occurs, it comes as a reminder of who is really in charge. Deus diz a Rebeca que Jacó será o responsável por continuar a linhagem. Ela pede que Jacó vista as roupas de Esaú e prepara o prato de Isaac. Ela manda Jacó enganar o pai para receber a bênção que caberia a Esaú. One of the astonishing things about the Bible to me is the way in which it seamlessly mixes the grand plan, the rise and fall of nations, the coming of age of the people of Israel, in with the most intimate human scenes. And it really pulls it off. They are mundane, everyday. That's this classic biblical way of having the divine and human operating simultaneously. It happens again and again. Jacó finge ser Esaú. Seu pai não tem certeza, mas o disfarce funciona e Jacó recebe a bênção que seria de Esaú. Sem a bênção do pai, Jacó não herdaria nada e seria servo do irmão mais velho. Mais uma vez, Deus favoreceu o menos privilegiado. Well, the contrast that occurs to me is the people of Israel, who are small, late on the scene, insignificant historically, and who yet come to see themselves as chosen for a special destiny. And it's that paradox of weakness and strength at the same time that is shot through these stories. They're always thinking about what does this specialness mean and why us? Certamente podemos perguntar, por que Jacó? Homem que trapaceia, que não é exemplo para ninguém. Ele sai de casa apressado, temendo a ira do irmão. Alguns anos depois ele volta, muito rico e sem saber como será recebido pelo irmão. Ele começa a imaginar o que estaria à sua espera. Numa curva de rio, Deus e o homem vão se encontrar frente a frente pela última vez. Night falls, he's all alone at this gorge. And the text says that a man shows up and wrestles with him. That's all it says. É momento repleto de mistério e de metáforas. O homem lutando com seu Deus, ou seria apenas sua consciência? Pelo menos Jacó acredita que seja Deus, porque ao amanhecer, terminada a luta, ele diz: estive frente a frente com Deus e minha vida foi salva. A cena marca a última vez no Gênesis em que Deus aparece diretamente para seus filhos, como fez no Jardim do Éden, caminhando com Adão em pleno dia. Agora, a humanidade amadureceu e terá de caminhar sozinha. It's almost, again, like coming of age, that as humanity, or at least the people of Israel, progress, they're more on their own. If you go back to the good old days, that's when gods and people talked and walked together. A luta que acontece também marca um começo. Jacó pede ao estranho que o abençoe.
E o estranho dá a ele um novo nome, Israel, aquele que briga com Deus. Os filhos de Israel partirão daqui para o Egito, para a vida escrava e para o sofrimento do êxodo. Esaú e Jacó voltam a se encontrar. As transgressões são perdoadas. Essas histórias dos patriarcas, histórias de traição, de fé e de brutalidade, vão afetar as pessoas por milhares de anos, moldando nossos valores e nossas vidas de maneiras que nem imaginamos. Our consciousness, our laws, our morality, the very fact that it's unthinkable for us to have a civilization and a society without laws is a heritage of the Bible. Dizem que as coisas mais básicas, como nossa noção de tempo, de história e nosso interesse pelo progresso, são uma herança cultural do livro do Gênesis. Somehow, we have found meaning and built significance from these difficult, problematic, paradoxical and contradictory texts. What's a Bible story for other than to stimulate debate? So there are no answers. Conforme formos procurando respostas nessas histórias profundas, o Gênesis continuará se apresentando sob novas formas, ajudando-nos a sair de uma longa infância mergulhada na incerteza e a aperfeiçoar a evolução moral da humanidade. Versão brasileira Clone.